Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira videoaula de cálculo, volume 1 do James Stewart, certo? Eu vou focar aqui nesses vídeos, principalmente as resoluções de limite, derivada, integral e as suas aplicações. Esse primeiro exercício, ele está na seção 2.2 e ele de fato é o primeiro exercício dessa seção, tá? Eu vou seguir sempre a ordem numérica do livro, lembrando que é cálculo, volume 1, James Stewart, da sexta edição, beleza? Então vamos lá. Explique com suas palavras o significado da equação limite de f de x igual a 5 quando x tende a 2. É possível que a equação anterior seja verdadeira, mas que f de 2 seja igual a 3? Explique. Bom, aqui nós temos que dar duas respostas para essa equação. A primeira, eu vou ter que explicar o significado dessa equação do limite de f de x igual a 5, x tendendo a 2. Primeiro, em limite, quando x tende ao valor, o x se aproxima muito desse valor, tanto do seu lado esquerdo quanto do seu lado direito na reta x. Por exemplo, você tem a reta x aqui, no caso é o 2. Então o x tende a 2, tanto para a esquerda, por isso que a gente coloca 2 e um menos aqui em cima, né? Porque o x está tendendo a 2 pela esquerda, que são os valores foi bom, né? Que são os valores menores do que 2, mas nunca iguais a 2, e os valores à direita de 2, que são os valores maiores que 2, mas que se aproximam demais de 2. Exemplos clássicos. Por exemplo, se aproxima muito de 2 à esquerda dele, 1,9999. Que se aproxima de 2 à direita dele, 2,00001. Certo? E o que isso tem a ver com limite? Tudo. Por quê? Quando x tende a 2, existem funções que o limite dessa função tende a 5. Vamos pegar um exemplo prático. Por exemplo, você tem aqui o caso limite de 2x mais 1 com o x tendendo a 2. Aí você troca o x por 2, né? Porque isso é um teorema do limite. A função polinomial eu posso fazer isso. 2 vezes 2 mais 1. Esse aqui dá exatamente 5. Ou seja, quando o x tende a 2 nesse limite, portanto, o limite dessa função se aproxima demais de 5. Ou seja, 4,999999 se for x tendendo a 2 pela esquerda, e pode ser também 5,0001 se for x tendendo a 2 pela direita, mas sempre muito próximo de 5, né? Por isso que é limite, porque é ter aquele valor específico. Beleza? Portanto, é assim que funciona. E nesses casos aqui, o x sempre vai ser diferente de 2, e o limite aqui sempre vai ser diferente de 5, mas seguindo essas orientações que eu falei que são básicas de limite. O x nunca é igual a 2, sempre tende a 2, tanto a esquerda quanto a direita. E o limite da função nunca é igual a 5. Ele sempre tende a 5, tanto da esquerda quanto da direita, beleza? Esquerda sempre menor valor que o 5, e a direita sempre maior valor que o 5. Certo? Aí ele pergunta embaixo. É possível que a equação anterior seja verdadeira, mas que f de 2 seja igual a 3? Sim, é possível. Por quê? Como é que nesse caso o f de x nunca vai ser igual a 5, porque é limite, então você pode fazer isso como? Fazendo um gráfico para a gente enxergar. Como que eu vou enxergar isso através de gráfico? Assim, ó. Um gráfico 2D simples. Certo? Por exemplo, você tem a seguinte situação. A função é 5. Então, y aqui é 5, certo? Então, vamos pegar uma função aqui e o x é 2. Beleza, o x é 2. Aqui. Então, na situação anterior do limite, o que está acontecendo? O x nunca é igual a 2 e o limite, o f de x, nunca é igual a 5. Portanto, você liga esses dois pontinhos aqui, bolinha vazia neles. Por que bolinha vazia neles? Porque eu estou estudando os valores próximos a 2, que dão valores próximos a 5, muito próximos. Aí você pode ter qualquer tipo de função, pode ser uma reta, pode ser uma parábola, entendeu? Pode ser isso aqui, ó, certo? E f de 2 igual a 3? Pode acontecer sim. Porque você pode colocar o 3 aqui embaixo, aí você tem bolinha vazia aqui, você tem uma bolinha vazia. Então você pode ter uma reta aqui nesse caso, ó. Então, essa função, vou fazer mais bonitinho aqui, ó. Isso pode acontecer, ou seja, pegando os intervalos aqui, por exemplo. Esse intervalo
é uma reta que vai até, do que vem do infinito, né? Até o 2. Aí nesse caso, de fato, como ele falou aqui no enunciado, quando o x é 2, o y é 3, beleza? Mas aí quando o x está passando de 2, nesse caso, ó, tá vendo? O x está se aproximando de 2, aí ele vai ser igual a 3, tá vendo? Isso é uma outra função, ó, porque aqui, ó, é uma outra função. Tá vendo? É uma reta. É uma retinha aqui. Uma outra função. Aí está se aproximando de 2 e por conta dessa outra função aqui, o f de x está se aproximando de 5. Só que nesse caso aqui, você tem de fato um f de 2 igual a 3. E aqui nesse caso, você já tem a aplicação do limite, porque o x se aproxima de 2, mas não é igual a 2, tá vendo? Bolinha vazia. Bolinha vazia aqui. E o limite de f de x se aproxima de 5, por isso que o limite de f de x é igual a 5. Certo? Beleza? Então você tem uma situação assim, baseada nesse gráfico. Aí pode ser qualquer função, desde que ela obedeça exatamente essa postura aqui. Beleza, galera? Gente, qualquer dúvida, eu sei que isso aqui não é fácil, principalmente essa segunda parte aqui, que é uma parte mais interpretativa, mas isso pode acontecer sim. Você tem uma função onde o x se aproxima do valor que você quer, e assim o y se aproxima do valor que você quer, só que nesse caso, de fato, o x é 2 e o f de 2 é 3, porque ele disse aqui no enunciado, tá? Então pode ser uma função qualquer onde isso seja possível. E, ao mesmo tempo, como isso acontece, você vai aproximando o quê? O x do 2 e o f de x de 5. Só que como você está aproximando, você nunca vai ter, nesse caso aqui, o x igual a 2 e o f de x igual a 5, porque entra no teorema de limite. Beleza, galera? Muito obrigado por essa aula. Até a próxima.